Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa aqui é uma aula extra, né? É um conteúdo que não, como a gente já sabe, não é obrigatório. E eu vou fazer uma relação entre algumas coisas. A gente está trabalhando tanto no terceiro ano quanto no primeiro ano. É importante que vocês entendam com alguma clareza o que foi a Revolução Industrial. Tá? É bem importante isso. Para isso, vocês podem usar o recurso que for. Então, é muito importante entender esse período histórico para entender as transformações que isso gerou e, sobretudo, os efeitos disso na constituição das cidades e da formação da classe trabalhadora dentro desse período. Isso é bem importante para a gente entender formas de produção, padrões de consumo e tudo mais. Está tudo relacionado a isso. Para a gente entender isso, tem algumas obras, tem vários filmes, seriados e tudo mais que trabalham sobre isso. Se vocês procurarem por aí, vocês vão achar. E dentre as obras que existem, eu quero indicar para vocês uma, que é essa aqui, é Do Inferno, tá? Que é do Alan Moore e do Ed Campbell. Qual que é a história? Tá, eu vou contar a história, essa história específica aqui, é sobre o Jack Stripador. Tá? Isso é claro, vocês já sabem quem é o Jack Stripador desde o início da obra, porque não é para tentar descobrir quem é para entender por que ele fez o que fez e quais as consequências daquilo que ele fez. A obra é sobre isso. E o Alan Moore, quando ele vai compor essa obra, ele vai fazer uma análise histórica muito apurada do período histórico, que é o final do século XIX. É na viradinha, ali, final do XIX e início do XX. E ele vai trazer uma série de colocações que sociologicamente são muito importantes para a gente. É muito interessante aquilo que ele traz para a gente compreender aquele período histórico. Porque o que ele vai fazer? Ele vai estudar muito história, ele estudou muito para fazer essa obra aqui. Então ele tem todo um trabalho historiográfico muito apurado daquilo que ele fez. Ele é um workaholic, então quando ele produz uma obra, o Alan Moore, as obras dele são estupendas, porque quando ele vai produzir, ele faz um grande estudo, isso aqui não é muita reflexão para produzir isso. E ele traz uma característica que é ótima da literatura, que é construir personagens fictícios dentro dos contextos sociais adequados. Então ele analisou muito bem o contexto social da época e em cima disso constrói personagens com dimensões subjetivas, o que faz com que a gente entenda de uma forma muito mais profunda aquele período histórico. Então, quando a gente vai analisar esta obra, a gente consegue se identificar com os diferentes grupos sociais que existiam. E ele vai trazer pessoas ligadas à classe trabalhadora, ele vai trazer pessoas ligadas à nobreza, pessoas ricas, os senhores burgueses da época. Então, essas figuras, né, essas classes sociais, diferentes classes sociais que existiam naquele contexto e a forma com que elas se colocavam na sociedade aparece nessa obra dele. Então ela tem esse caráter historiográfico muito preciso e esses personagens, né, essas características desses personagens, elas não aparecem de forma leviana, elas aparecem sempre com um tom subjetivo. Então começa a entender a forma de pensamento dessas pessoas, trazendo essa dimensão individual, né, aquilo que é do indivíduo, mas também aquilo que tem a ver com elementos sociais, que é a preservação do status social, preservação de uma série de elementos sociais que as diferentes classes tinham. Então isso tudo está nessa obra. Então ela é uma obra muito rica historiograficamente falando e sociologicamente falando. E para além disso, ela traz aqui duas discussões que são muito interessantes para a gente. Tá? A primeira delas, o sensacionalismo em cima da mídia. Né? Esta obra específica, ela vai mostrar de forma muito clara o início deste sensacionalismo sobre tragédia. O Jack Stripador foi uma das primeiras figuras que se tornou pública por uma coisa muito ruim. E ele se tornou público não só no contexto de Londres, onde aconteceram os crimes dele, né? Mas sim no mundo inteiro. Todo mundo acabou conhecendo o Jack Stripador. Né? Ele se tornou uma figura, bem entre aspas, pop daquele período. Então todo mundo conhecia pelas atrocidades que ele cometeu. Isso gera duas coisas. A primeira delas, que é justamente a globalização da violência.
Então a violência acaba sendo globalizada, né, e sensacionalizada, e de outro lado, a mídia, em certo sentido, entendeu que que bater na tecla da violência dá ibope. E desde então, cada vez mais a mídia tende a cobrir tragédias. Ela fica procurando tragédias para conseguir ter mais audiência. Óbvio, isso não é só uma culpa da mídia, gente. Vamos entender esse processo. Não adianta a gente ficar batendo na mídia. A mídia faz aquilo que o povo quer, né? Existe uma relação, a gente chama de dialética, não é quem induz a outra. Não, elas se induzem mutuamente, é uma relação dialética. Então, por exemplo, a mídia produz uma informação sensacionalista para vender mais jornais. O público fica ansioso por mais informação daquela mídia. Então, o público recebe bem aquela informação e fica ansioso. A mídia, sabendo que o público está ansioso, gera mais informações sobre aquele conteúdo. E essa demanda da população vai ampliando esse desejo do povo, estimula a mídia a produzir mais daquilo, e a mídia estimulada produz mais conteúdo sensacionalista sobre tragédia. Então isso vai se retroalimentando através dos anos. E aí, consecutivamente, a gente acaba banalizando a violência. E a gente vive hoje num contexto de banalização tremenda da violência, porque vejam, alguns programas de televisão mostram o que acontece de pior no Brasil, de pior. Só que aqueles casos de pior, aquelas coisas mais graves, mais brutais, via de regra, elas não são algo corriqueiro. Elas são coisas extraordinárias, assim, que aconteceu lá num canto ou outro. Aquela tragédia, sei lá, de uma pessoa esquartejar a outra com faca de pão, umas coisas bizarras, assim. Só que isso é interessante, porque isso gera uma comoção quando acontece uma coisa bárbara, né? E a mídia fica martelando em cima daquilo, ela vai ganhando audiência em cima daquilo, ela vai ganhando status em cima daquilo e ela vai usando isso para atrair mais público. E quanto mais público ela atrai, mais patrocinadores querem colocar seus anúncios naquele veículo de comunicação, mais dinheiro a mídia ganha. Então, a mídia, enquanto empresa, ela se utiliza, né, da tragédia, da desgraça, para ganhar mais audiência. E isto, assim, um dos marcos disso, eu não posso dizer que é um primeiro, mas um dos marcos, isso certamente se cristalizou no momento do Jack Stripador. E nesta obra do Inferno, o Alan Moore, ele vai trazer esta dimensão para dentro da obra, ele faz umas piadinhas com isso e ele dá uma cutucada nesse aspecto da mídia sensacionalista em torno da violência, em torno da desgraça, né? E claro, isso vai gerar também, em outro lado, a banalização da violência. Então a gente vê pessoas morrendo, sendo assassinadas e tudo mais, e a gente não se choca mais muito. Porque como a mídia se alimenta, em certa forma, disso e mostra em praticamente todos os jornais tragédias, é muito difícil um jornal não ter tragédia, a gente acaba se embrutecendo, a gente se dessensibiliza. E aí a gente vê coisas que são absurdas do ponto de vista prático e já nem sente mais tanto, dado a forma com que a mídia acaba tratando essas coisas. Então, esta crítica social e esta dimensão da mídia e tudo mais está nessa obra. Então, ela é bem interessante para isso. Por isso que eu estou trazendo isso. E, além disso, outra sacada muito interessante que está relacionada à ideia de que o Jack Stripador, né, aquilo que ele representou, é o prenúncio do século XX, que é o século da violência. Né? Vocês estudaram história, que na primeira metade do século XX, né, o início do século XX, ali entre o iniciozinho até 45, a gente teve 2 guerras mundiais. Né? Então, o início do século XX foi muito violento. Foram milhões de vidas ceifadas em função de 2 guerras mundiais que aconteceram. Muito violentas, muito traumáticas, né? E essas 2 guerras mundiais foram de muito, fora as outras, né? O século XX foi muito complicado, teve as guerras no Vietnã, guerras ao redor do mundo, foi uma época muito bélica da história da humanidade, né? Onde o mundo estava o tempo inteiro em tensão para ver se ia acontecer mais uma guerra, algo que, enfim, o século XX gerou muito conflito. E esses conflitos, né, uma ideia que o Alan Moore vai trazer na obra, é que o Jack Stripador foi o prenúncio disso, né, o prenúncio da barbárie. Né?
Ele foi o arauto da destruição, ele é como se ele fosse uma espécie assim de mensageiro do caos, né? E ele vai trazer isso porque a partir desse processo justamente relacionado à mídia, que a gente viu agora há pouco, de dessensibilização da população. A população vai se embrutecendo, dessensibilizando, a ponto de que uma guerra não é uma coisa mais tão absurda, né? Antes se evitava a todo custo, mas ali não é mais evitado. Então entrar em guerra não é uma coisa tão grave. Comprar briga com outro país e gerar mortes não é uma coisa mais tão complicada. Entendem essa lógica de funcionamento? E essa é um pouco da crítica que o Alan Moore vai trazer e usa essa figura do Jack Stripador como uma metáfora para isso. Então ele vai trazendo, para mais que um personagem da história, ele é uma metáfora que conta muitas coisas. Ele vai contando, em certo sentido, ele vai tentar trazer a partir dessa história, a partir desse personagem histórico, como a sociedade acabou se constituindo para chegar no que ela é hoje, a partir desses elementos, sobretudo da mídia, do poder, dos jogos de interesse, da política, de como essas coisas escusas que já aconteciam naquele momento vão se entremeando, vão se constituindo e vão fazendo parte do universo da alta política, né, daqueles que governam os países, e vão tornando e embrutecendo a população a ponto de gerar as duas guerras mundiais. Então essa é a trajetória por trás. Por isso que eu deixo como sugestão para vocês lerem, né, e ler esta obra. É uma obra grande, ela tem muitas páginas, ela tem, aqui eu não tenho quantas páginas ela tem, mas ela é bem grossa, ó, ela é bem grossa, bem pesada, e é uma sugestão de leitura muito interessante. Vocês vão conseguir entender um pouco desse período histórico, que é importante para a sociologia. Além disso, ela tem um caráter lúdico, por óbvio, né? Ela é uma obra em história em quadrinhos, com um desenho incrível, preto e branco, e ela é uma obra para... não é muito para criança, ela é uma obra mais adulta, já aviso isso, porque... né, quem se sensibiliza muito, que os desenhos são bastante realistas, né, e a gente está falando e ele acompanha a trajetória do Jack Stripador. Então, desde o início você sabe quem é o Jack Stripador e o que ele faz e como ele faz as coisas. Então, quem é um pouco sensível, né, em ver vísceras e coisas do gênero, embora seja um desenho, né, é muito realista. Então, tem várias cenas que são bem pesadas da gente entender e ver ali dentro dessa obra, mas eu recomendo a quem tiver interesse, sobretudo o pessoal mais do terceiro ano, né, que veja, que busque essa obra, porque garanto para vocês que vai contribuir muito para vocês ampliarem os horizontes de vocês sobre o início do final do século XX e pensar outras questões. É uma obra que traz muita reflexão. Por hoje é isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo curto. Espero que vocês fiquem bem, né, que tenham gostado dessa obra e podem, né, deixar sugestões, né, de outros temas, de outras coisas que vocês queiram ver, tá bom? Por hoje é isso, fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima. Um grande abraço, pessoal!